bandeira de Arda. A visão da música foi plena, de modo que nós sabemos a data da chegada dos primogênitos. Mas sabem o seguinte: ela está próxima. E é com essa icônica participação especial mais fofa do papai que começamos mais um Leitor Avulso. Leitores, aspirantes a leitores e simpatizantes da literatura. Sejam todos bem-vindos. E aí, minhas queridas e queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pelo menos por aqui tá tudo tranquilo. E aproveitar e tentar corrigir uma coisa na qual eu peco muito, que é falar sobre as plataformas. Que o Leitor Avulso ele está disponível no YouTube, onde eu leio todos os comentários. Eu adoro ver lá os comentários do pessoal. Fica à vontade se quiser comentar lá, será muito bem-vindo. Está disponível também no Google Podcasts, no Deezer e no Spotify. E dito isso, vamos voltar lá para a Terra-média, né? Que tá uma bagunça só. Os Valar foram lá para a Terra-média, fizeram o lar deles, botaram 2 grandes lamparinas para iluminar o mundo, encheram de vida, colocaram animais, árvores e estava tudo no ponto para os primogênitos chegarem e os Valar cuidar deles, passar os ensinamentos de Eru e tal. E aí, o Melkor, em toda a sua inveja e rancor e ódio, foi lá e quebrou as lamparinas, aí trouxe a escuridão de volta ao mundo. E teve inundações e terremotos e incêndios. E os Valar salvaram tudo que podiam e recuaram. E aí você pode até se perguntar, mas por que eles recuaram se eles podiam ter, naquele momento, ter subjugado o Melkor, ter derrotado ele? E é simples. As histórias de Tolkien muitas vezes não são sobre poder, força, ver quem é o mais bruto, o mais fortão. Eles tiveram que recuar porque a missão deles na Terra-média era cuidar dos primogênitos e não se provarem os mais fortes. E se eles fossem combater Melkor naquela situação, eles corriam risco até de destruir os primogênitos, que estavam adormecidos em algum lugar que eles não sabiam qual era. Então, prudentemente, eles recuaram e aguardaram o momento do despertar deles, que, como foi dito na introdução do episódio, está próximo. E uma coisa que a gente pode aprender com os Valar nessa história é a não deixar a vaidade subir a cabeça e a ter paciência. E essas são 2 qualidades que são muito úteis, principalmente num caso aí, numa situação que é muito comum, que eu já vi acontecer com muitas pessoas, que é quando a gente vai fazer a barba e sem querer raspa metade da sobrancelha fora, que é mais ou menos aqui, peraí, deixa eu ver, aqui do lado direito, da metade do olho pro lado da sobrancelha assim. Eu já vi acontecer várias vezes, muito comum isso aí. E é preciso ter paciência nessa situação, porque demora a crescer. Se você se apressar, né, e for riscar de caneta ou passar maquiagem, fica pior, fica mais avacalhado ainda. E você não ceder à vaidade, né? Inclusive, nessas horas, você ser feio até ajuda. Porque o pessoal não vai ter muito atrativo pra ficar olhando pro seu rosto e não vai perceber a sobrancelha raspada pra ficar frescando depois. Tipo, no meu caso, ninguém percebeu. Acho que isso é bom, né? Deve ser bom. O Leitor Avulso orgulhosamente apresenta A Terra-média Parte 2 O Despertar dos Primogênitos. Capítulo 1 Valinor. Com o final da Primavera de Arda e a destruição da morada dos Valar, eles partiram da Terra-média e foram para Aman, a terra mais ocidental de todas, junto aos limites do mundo. Como Melkor estava de volta, e eles não tinham como derrotá-lo antes do despertar de seus irmãos, os Valar fortificaram sua morada e, junto ao litoral, ergueram as Pelori, as montanhas de Aman, as mais altas do mundo, onde Mão instalou seu trono.
os poderes do mundo estabeleceram seu domínio na região chamada Valinor. Nesse território seguro, acumularam enorme quantidade de luz e tudo o que fora salvo da destruição. E muitas obras ainda mais formosas eles vieram a criar, pois, superando seus esforços anteriores, os Valar conseguiram tornar seu novo lar ainda mais belo que a Terra-média em seu auge. Não havia mácula alguma em folha ou flor naquela terra, nem decomposição ou enfermidade em nada que fosse vivo, pois Valinor fora abençoada. Concluídas as mansões dos Valar, Yavanna consagrou a grande colina que ficava próxima. Ali permaneceu sentada sobre a relva verde por muito tempo, entoando uma canção de poder. E Niena, meditando calada, regou o solo com suas lágrimas. Naquele momento, os poderes do mundo reuniram-se em silêncio para observar a canção de Yavanna. Enquanto observavam, sobre as colinas surgiram 2 brotos e, em obediência à canção, cresceram e se tornaram árvores grandes e belas, florescendo logo em seguida. E, em torno de seu destino, são tecidas todas as histórias dos dias antigos. Uma tinha folhas verdes escuras, que na parte de baixo eram como prata brilhante, e de cada uma de suas inúmeras flores caía sem cessar um orvalho de luz prateada. A outra apresentava folhas de um verde como o da grama fresca, orladas de um dourado cintilante. Suas flores balançavam nos galhos em cachos de um amarelo flamejante, derramando no chão uma chuva dourada e emanando calor e uma luz esplêndida. Telperion era como a primeira era chamada em Valinor, e Laurelin a segunda. Enquanto uma atingia a plenitude de seu brilho, a outra descansava, mantendo dessa forma a morada dos Valar sempre iluminada. E, mesmo assim, como prova de sua prudência, Varda armazenava as gotas de orvalho brilhante que caíam das árvores em enormes tonéis, que eram como poços de água e luz. Porém, enquanto a nova morada dos poderes era banhada pela luz, sua antiga morada era sufocada pelas trevas. Melkor estava sempre em movimento, sob muitos disfarces de poder e terror, brandindo gelo e fogo. Tudo que fosse cruel, violento ou fatal naqueles dias é a ele atribuído. Apesar de seu novo lar e criações, Yavanna não abandonou as terras de fora, pois tudo o que cresce lhe é caro, e ela chorava por suas obras que estavam sendo destruídas e corrompidas. Assim, deixando Valinor, às vezes ia curar os ferimentos causados, e constantemente instigava os Valar a declararem guerra contra o domínio nefasto. Compartilhava de sua opinião Oromê, que também retornava à Terra-média pontualmente, mas armado com arco e lança, para caçar e matar as criaturas de Melkor. Seu cavalo branco, Nahar, brilhava como prata na escuridão, e o som de seus cascos fazia a terra e o próprio Melkor tremerem, e este escondia-se nas profundezas de sua fortaleza, temendo a ira que estava por vir. Porém, logo Oromê partia, os servos do mal voltavam a se reunir, e a terra tornava-se coberta por sombras e mentiras. Capítulo 2 Yavanna e Aulë. Tão grande era o desejo de Aulë pela vinda dos filhos, para finalmente ter aprendizes a quem ensinar suas habilidades, que ele não conseguiu aguardar o momento de seu despertar e, inspirado no breve vislumbre que teve das formas dos primogênitos, acabou criando os anões, exatamente como ainda são. Temendo que os outros Valar condenassem sua obra, trabalhou em segredo e fez primeiro os 7 pais dos anões em um palácio sob as montanhas na Terra-média. Como despertariam na época em que Melkor prevalecia, os fez duros como pedra, teimosos, firmes na amizade e na inimizade, e deu-lhes resistência para suportarem a fadiga, fome e ferimentos com mais bravura do que todos os outros povos que viessem a ter o dom da fala. Aulë foi bem sucedido em esconder sua obra dos Valar, mas não de Ilúvatar, que soube desde o início o que estava sendo feito. E, no exato momento em que Aulë concluiu sua obra e começava seus ensinamentos, Ilúvatar dirigiu-lhe a palavra. Por que fizeste isso, se sabes estar fora de tua capacidade e autoridade? Tens de mim como dom apenas tua própria existência e nada mais.
Tuas crias só poderão viver e se mover através dessa existência, desprovidas de vontade própria, ficando inertes quando não estiver dando-lhes atenção. É esse teu desejo? Não desejei tamanha ascendência. Desejei seres diferentes de mim, para que eu pudesse ensinar e amar, para que também percebessem a beleza de tua obra, que, apesar de possuir tanto espaço e beleza, continua, em sua maioria, vazia e muda. E em minha impaciência cometi essa loucura. E agora, o que posso fazer para ser perdoado? Como um filho ao pai, ofereço-lhe essas criaturas, obras de tua obra. Mas não seria melhor eu mesmo destruir o produto de minha presunção? Aulê pegou um martelo enorme para esmagar os anões e chorou. Em virtude de sua humildade, Ilúvatar apiedou-se dele e de seu desejo. E os anões encolheram-se diante do martelo e sentiram medo. Tua oferta aceitei enquanto estava sendo feita. Não percebes que essas criaturas agora têm vida e vontade própria? Não fosse assim, não tentariam fugir de teu golpe sem um comando teu. Aulê largou o martelo e agradeceu. Obrigado por tua misericórdia, que abençoe e corrija meu trabalho. De nenhuma outra forma corrigirei tua obra. Como tu a fizeste, assim ela será. Contudo, não irei tolerar que teus filhos cheguem antes dos meus. Irão dormir sob as pedras agora e não deverão se apresentar enquanto os primogênitos não tiverem surgido sobre a terra. Quando a hora chegar, os despertarei. E muitas vezes haverá discórdia entre os teus e os meus filhos de adoção e os meus filhos de escolha. Após a intervenção de Ilúvatar, Aulê revelou todo o ocorrido à sua esposa, Yavanna, ao que ela respondeu. Eru é misericordioso. Recebeste não só o perdão, mas também generosidade. Mas como escondeu tua obra de mim, pouco amor teus filhos terão pelas coisas que amam. Amarão acima de tudo o que fizerem com as próprias mãos, como o Pai. Viverão sob a terra, darão pouca atenção ao que cresce sobre ela, derrubando muitas de minhas árvores sem o menor remorso. Capítulo 3. O despertar dos primogênitos. Os Valar não eram os únicos a trabalharem na consolidação de seu novo domínio. Na Terra-média, Melkor aumentava suas forças e não dormia, mas vigiava e trabalhava. Em Utumno, a fortaleza onde refugiou-se após sua vitória sobre os Valar, reuniu ao seu redor seus demônios, os primeiros espíritos a lhe jurarem lealdade, e que foram se tornando cada vez mais parecidos com ele em sua depravação. De fogo eram suas armas e corações, mas nas trevas fizeram suas moradas. E o terror ia à sua frente com seus açoites e espadas. Balrogs foi como passaram a serem chamados em tempos mais recentes. E naquela época sombria, Melkor gerou muitas outras crias, expandindo seu reinado de terror. E ainda construiu outra fortaleza e arsenal próximo ao litoral, para resistir aos ataques que pudessem vir de Amon. Essa cidadela era comandada por Sauron, seu lugar-tenente, e seu nome era Angband. Preocupados com as notícias que Oromei e Yavanna traziam das terras de fora, os poderes de Arda reuniram-se em conselho e a Valier falou. Poderes de Arda, a visão da música foi breve, de modo que não sabemos a hora exata da chegada dos primogênitos. Mas saibam o seguinte, ela está próxima. Deixaremos então suas terras nas trevas, enquanto caminhamos na luz, para que chamem Melkor de Senhor? Não! Exclamou Tulkas. Vamos começar uma guerra agora! Já não descansamos o suficiente? Será que um ser sozinho rivalizará contra todos nós para sempre? Nesse momento, Mandos, senhor do Palácio das Almas e oráculo dos Valar, falou a pedido de Manwë. Nesta era, de fato, os filhos de Ilúvatar virão. Mas não nesse momento. Está escrito que chegarão na escuridão e contemplarão primeiro as estrelas, sempre recorrendo a Varda em momentos de necessidade. Afastou-se então Varda
e do topo das Pelori contemplou a escuridão das terras de fora, sob a luz de estrelas pálidas e esparsas. E nesse momento deu início a um enorme trabalho, a maior de todas as obras dos Valar. Apanhou os orvalhos de prata dos tonéis de Telperion e durante muito tempo trabalhou na criação de novas estrelas, as mais brilhantes a cintilarem nos céus de Arda para iluminarem a chegada dos filhos de Ilúvatar. E, no topo de sua obra, colocou a coroa de 7 estrelas, Vala Sirca, a foice dos Valar e sinal do destino. Disse que no momento em que Varda finalmente concluiu sua obra, os primogênitos despertaram. Próximo a uma enorme lagoa, onde antes estivera uma das grandes lamparinas, acordaram do sono do Criador e a primeira coisa que fizeram, ainda em silêncio, foi contemplar as estrelas, passando a amá-las e a reverenciar Varda acima dos demais Valar. Por muito tempo, os elfos viveram em seu primeiro lar junto à água, à luz das estrelas, caminhando maravilhados pela terra, desenvolvendo sua fala e nomeando todas as coisas que percebiam. Uma vez, aconteceu de Oromer seguir por um caminho diferente em sua caçada. De repente, Nahar começou a relinchar e estancou, imóvel. Perguntando-se o que poderia ser, o Valar esperou em silêncio e conseguiu ouvir ao longe o canto de várias vozes. E foi assim que os poderes de Arda finalmente encontraram, meio que por acaso, aqueles por quem há muito esperavam. E Oromer encheu-se de admiração ao contemplá-los, como se houvesse esquecido de sua vinda. Porém, muitos dos elfos se apavoraram com sua chegada, e isso era obra de Melkor. Sendo ele quem primeiro notou o despertar dos filhos de Ilúvatar, enviou sombras e espíritos malignos para espioná-los e armar-lhes emboscadas. E alguns anos antes da chegada de Oromer, era comum que os elfos que saíssem sozinhos ou em pequenos grupos não retornassem, e era dito que haviam sido pegos pelo caçador, pois essa era a forma que os servos das trevas assumiam naquela região. Tamanho era o ódio que Melkor nutria pelo Valar. E foi por isso que, quando Nahar relinchou e Oromer surgiu entre eles, alguns dos elfos se esconderam ou fugiram e se perderam. Mas aqueles que tiveram coragem e permaneceram, logo perceberam que aquele cavaleiro não era uma cria das trevas, pois a luz de Amon brilhava em seu semblante e aqueles mais nobres sentiram-se atraídos por ela. E foi essa coragem que os poupou do terrível destino dos demais. Todos os elfos capturados por Melkor foram aprisionados em um túmulo, e, por lentas e cruéis artes malignas, foram torturados, corrompidos e escravizados. E assim Melkor gerou a horrenda raça dos orcs, por inveja dos primogênitos e em imitação a eles, de quem mais tarde tornaram-se os piores inimigos. Oromer demorou-se pouco entre os elfos e partiu veloz, por terra e mar, para Valinor, levando as notícias e alertando sobre a ameaça à espreita. E sem esperar pelos demais poderes, rápido como havia vindo, retornou para a Terra-média. Manwë refletiu muito em seu trono e pediu conselhos a Eru, convocando os poderes em seguida. Este é o conselho de Ilúvatar em meu coração. Devemos reconquistar o domínio de Arda a qualquer custo e livrar os primogênitos da ameaça de Melkor. Com isso alegrou-se Tulkas, mas entristeceu-se ao ler, que já antecipava a destruição por vir. Os poderes de Arda prepararam-se e partiram para a guerra. Melkor os enfrentou em Angband com o auxílio de Sauron, porém a vitória dos Valar foi rápida, mas não sem causar muita destruição, forçando os derrotados a fugirem para o túmulo. Então os Valar cruzaram a Terra-média e montaram guarda entre a morada dos primogênitos e o refúgio do traidor. Os elfos nada souberam da grande batalha dos poderes, senão que a terra tremia e gemia sob seus pés, as águas mudavam de lugar e o norte brilhava com enormes clarões. Longo e angustiante foi o cerco ao túmulo, e inúmeras batalhas foram travadas em seus portões.
Finalmente, porém, os portões da fortaleza foram arrombados e seus salões estelhados, o que forçou seu senhor a buscar refúgio em suas profundezas. Tulkas apresentou-se como campeão dos Valar, e implacável, caçou e enfrentou Melkor em um combate feroz até que conseguiu imobilizá-lo, pressionando seu rosto contra o chão de pedra. Prendeu-o então com correntes feitas por Aulë e o levou prisioneiro. E finalmente o mundo teve paz por uma longa era. Os poderes levaram Melkor até Valinor, com pés e mãos acorrentados e olhos vendados. Ali prostrou-se aos pés de Mão e implorou por perdão. Mas de nada sua súplica lhe serviu e ele foi levado à prisão da fortaleza de Mandos, de onde ninguém consegue escapar, seja homem mortal, elfo ou Valar. E lá, Melkor foi condenado a permanecer por 3 eras antes de sua causa voltar a ser julgada. Apesar de finalmente terem conseguido sua tão aguardada revanche contra o traidor, ainda havia uma importante questão pendente. Reuniram-se novamente em conselho e debateram sobre o que seria melhor para os primogênitos. Alguns defendiam que os elfos deveriam ser livres para vagarem à vontade por suas terras. Já a maioria temia por sua segurança, pois Sauron não fora encontrado e ainda restavam muitas criaturas à espreita nos labirintos subterrâneos de Melkor. E além disso, estavam tomados de amor pela beleza de seus irmãos e queriam sua companhia. Ao final, os Valar convocaram os primogênitos a virem a Valinor, para reunirem-se a seus pés à luz das árvores, para todo sempre. E Mandos rompeu então seu silêncio. E assim está determinado. E dessa convocação decorreram muitas desgraças. E minhas queridas e queridos, é assim que a nossa história termina, por enquanto. Como de costume, pessoal, antes de concluir aqui, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês e falar um pouco a respeito da produção do Leitor Avulso. Normalmente, pessoal, como é que eu faço o episódio? Eu pego a obra original, faço o roteiro em cima e aí eu vou gravar. Gravo em média umas 3 vezes cada fala. Aí eu separo os melhores áudios e monto o episódio final. Tiro os ruídos, ajusto o timing dos diálogos e aí é que eu gravo esse finalzinho que vocês estão ouvindo aqui. Eu acho que é mais adequado fazer assim o processo, porque quando eu vejo que já está o serviço quase todo feito, que está dando certo, eu fico mais satisfeito. E aí eu fico mais à vontade para gravar a conclusão. Porém, pessoal, esse episódio tem uma peculiaridade. Os áudios dele eu gravei logo após ter gravado o Iluminado, em novembro do ano passado, há mais de um ano. Eu gravei o Iluminado, gravei as minhas falas, e enquanto o pessoal gravava as participações especiais para eu não ficar parado, eu gravei os áudios desse episódio. Aí eu recebi as participações da galera, montei o episódio, editei e publiquei. Só que ao invés de trabalhar nesse episódio para concluir, eu comecei a me dedicar mais à transição de carreira, pessoal. Eu trabalho no escritório, fazendo relatórios, e eu todo dia tenho que atravessar a cidade para ir para o trabalho. É uma viagem longa e desgastante, sabe? E aí eu decidi me dedicar mais à transição de carreira, porque eu conseguindo trabalhar na modalidade home office, eu vou ter mais disposição e mais tempo para poder me dedicar à família, aos estudos e ao podcast. Então, caso você tenha achado que o projeto tinha parado ou tinha morrido, porque está demorando muito a saírem os episódios, na verdade eu estou investindo em uma forma de poder me dedicar mais a ele. Então, pessoal, dá para dizer que é só uma questão de tempo até a gente começar a se ver por aqui com mais frequência, beleza? Eu gostaria de começar os agradecimentos agradecendo a minha filhinha linda que me ajudou com a abertura do episódio. Obrigado, meu amorzinho, pela abertura mais bonita desse podcast. Obrigado também à minha querida esposa, que abriu mão de parte do descanso dela no fim de semana para me ajudar com as gravações. E agradeço também a você que me ouviu até aqui. Desejo a você um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E pessoal, 2025 vai ser o ano, viu? Vai ser melhor que 2024 e vai ser assim um pouquinho pior que 2026, mas vai ser bom ainda, viu? E é isso aí, pessoal. Valeu!